Olá, aqui é José Torrone e esse vídeo que eu estou fazendo agora é a respeito de fusão, máquina de fusão, como fazer uma fusão adequadamente, usando-se o clivador e os cuidados que você deve ter para manter o clivador, manter a máquina e fazer uma boa fusão, e também para você aceitar ou não uma boa fusão. Bem, tudo começa com o clivador. Aqui a gente tem um modelo de clivador encontrado no mercado, e todos eles são muito similares, tá? Claro, tem cada modelo, cada fabricante pode ter algum detalhezinho, mas em geral todos são o mesmo conceito, né? Todos possuem normalmente uma lâmina circular, que é essa lâmina aqui, ó, né? Lâmina circular, tá? Que é o que faz, vamos dizer assim, o risco da fibra, e conforme você aperta o martelo, ela quebra um ângulo de corte bem legal. Usualmente, na prática, ou tipicamente, até meio, 0,7, 0,2, 1 grau, dependendo da situação, se você tiver um local difícil, meio pendurado e tal, 1 grau, 1,2, até esses níveis de cortes, de ângulos de corte medidos pela máquina são aceitáveis. Claro, trabalhando aqui no local tranquilo, a gente consegue um ângulo de meio, 0,2, 0,4, um lado esquerdo 0,3, o lado direito 0,7, tá? E na vida real, assim, na rua, até 1 grau, 1,5 de repente. Mas se esses ângulos e o corte da fibra na máquina, na câmera, não ficar legal, significa que a lâmina pode estar suja ou gasta, porque essas lâminas, elas têm vida útil, é como se fosse uma faca de cozinha. Com o tempo ela vai se desgastando. Geralmente as lâminas como essa aqui tem furos de posições, numerações. A gente está vendo o número 1 e esse caso tem até 16 furos. Esse clivador é novo, então ele vem na posição 1. Normalmente, para cada posição, os clivadores fazem pelo menos, sem se desgastar, 1000 clivagens, né? A partir daí ele pode se desgastar. Isso você percebe na clivagem, na câmera da máquina. Aí você tem que seguir um procedimento de girar a lâmina. No caso desse clivador, você tira essa lixeira manual, tira ela fora, solta um parafuso lá dentro, bambeia a lâmina e gira para a posição 2. Girando para a posição 2, você faz mais, pelo menos 1000 clivagens. E assim vai até 16 furos, até 16 giros, ou seja, 16.000 clivagens. Depois, na posição 16 está gasta, você faz um ajuste de altura. Essas lâminas também, normalmente esses clivadores têm ajustes de altura, posições de altura, a inicial, que é a posição 1, e no caso a posição 2 e 3. A inicial a gente gira ela toda, dá 16.000 clivagens. Na posição 16 ela se desgasta, e em se desgastando você faz um ajuste de altura, que nesse clivador é essa aqui, ó, tá? É isso aqui. Ele está marcando aqui na posição inicial a altura 1. Depois de gastar 16, você gira com a chave adequada que acompanha o clivador até o risquinho 2, posição 2. Que está na 16 que estava gasta. Na posição 2, o giro 16 sobe, você faz mais 1000, vai desgastar novamente, e você vai retornando, 15, 14, 13, até a posição 1. Quando a posição 1 gastar novamente, aí você faz o último ajuste de altura, que é o terceiro risco, e faz mais 1000 clivagens na posição 1 que foi elevada, e vai girando até 16. Então são 3 posições de altura versus 16 posições de giro, 48, cada combinação 1000 clivagens. Então esse clivador aqui dá para fazer 48.000 clivagens, tomando esse cuidado diário, tá? Depois disso, troca-se a lâmina e começa tudo de novo, não é descartável. O outro cuidado regular com o clivador é você limpar essas regiões de clivagem. Esse guia, no caso desse clivador, é um guia único, de fibra de 250 micro, que é a fibra nua e cobertura 900 micro, que é o pigtail. Então limpar regularmente aqui, né, com álcool isopropílico com cotonete, tá? Limpar regularmente também essas borrachas aqui, as borrachas inferiores e as borrachas superiores, né?
para você tirar os resíduos de fibra, porque se tiver um resíduo de fibra na borracha, por exemplo aqui, quando você apoiar a fibra, ela pode se deslocar, e se deslocando pode efetuar um mau corte. Então isso é importante prestar atenção nesse detalhe. Fazendo isso, o crivador funciona bem, tá? É isso que eu gostaria de dizer para os senhores. Bem, passando agora para a máquina de fusão, rapidamente, tá? Essa máquina de fusão é uma máquina de boa qualidade, encontrada no mercado, tá? E uma máquina pelo alinhamento, de alinhamento pelo lucro, tá? Eu recomendo em todas as máquinas você sempre usar os modos automáticos de fusão. No caso, já está nessa máquina no modo automático, que é SM, NZ, DS ou multimodo, que automaticamente a máquina reconhece se é monomodo, multimodo, já faz os seus ajustes automáticos, faz o procedimento de fusão, né? Nesses modos automáticos a máquina está sempre se autocalibrando. O motor faz uma autocalibração de arco, isso é legal, tá? Se você quer ganhar um tempinho, você pode de repente, se você só trabalha com modo fibra monomodo, usar o modo automático que a gente chama SM, somente para monomodo, para você economizar um certo tempo que a máquina tomaria para decidir se é monomodo ou multimodo. É coisa mínima, mas tudo bem, você pode ganhar um tempinho, mas sempre usa um modo automático. É claro que as máquinas existem várias programações, mais de 100. Claro, se você tiver alguma fibra específica, tem que procurar programação específica, mas no dia a dia, que são fusões normalmente monomodo, você coloca o número 2, né, o automático monomodo, para ela se autocalibrar sempre, né? Ou se você trabalhar com ambas, monomodo e multimodo, no número 1 automático. Vou deixar o número 2 mais usado, que é no modo automático, tá legal? O outro cuidado que a gente deve ter com as máquinas, quando você for utilizar o tubete, né, você selecionar no menu do tubete o tamanho correto. Se você for usar um tubete de 60 milímetros, seleciona 60 milímetros. Se for usar um tubete de 40 para colocar no forninho, para você fazer a sua proteção mecânica da fusão, tá? Se você puser programar para 40 e botar um tubete de 60, vai faltar calor para o tubete. Se você programar para 60, colocar um tubete de 40, vai sobrar calor, pode derreter o tubete. Então é importante também você selecionar isso, tá? Uma outra coisa das máquinas em geral, que a maior parte delas tem alguns menus de manutenção, né, Essa aqui, nesse menu de manutenção, você, entre outras coisas, pode trocar os eletrodos quando necessário. Normalmente as máquinas avisam, tem 1 ou 2 níveis de aviso de quando já os eletrodos estão velhos. Essa máquina, por exemplo, quando der 3.000 arcos, né, ela já vai avisar por um certo tempo ao usuário que te deu 3.000 arcos, já está na hora de trocar. Caso ele não troque, a máquina esteja funcionando ainda ok, vai avisar com 4.000 arcos. Aí realmente recomendo se trocar os eletrodos seguindo o procedimento, que é bem simples em geral. É desligar a máquina, trocar os eletrodos, fazer um procedimento de ajuste ele tem um contador de arcos. Você zerar esse contador de arcos para ela avisar adequadamente a próxima troca, tá? E nesses menus de manutenção, as máquinas também têm testes como esse aqui de diagnóstico, teste de sujeira, teste de calibração de arco, teste de calibração de motor, que a gente recomenda pelo menos uma vez por semana fazer isso. Mesmo a máquina que esteja trabalhando no modo automático, que autocalibra, se autoajusta, é bom uma vez por semana seguir esse passo a passo, para ela se autoajustar, fazer um diagnóstico, ver se está suja. Isso é legal, tá bom? Bem, vamos agora já partir para a prática da fusão. Eu vou fazer uma primeira fusão de fibra nua com fibra nua, né, que é essa aqui, fibra nua com fibra nua. E para isso a gente precisa de um decapador, né? Esse aqui é um decapador, né? Eu vou tirar o acrilato com uma distância em torno de 5 centímetros, né? Aqui, ó, estou decapando, né? Tirei o acrilato, tá? Para fazer a limpeza há alguns métodos no mercado. Eu vou usar o método do lenço com álcool isopropílico umedecido aqui, né? Existem outros lenços a seco, ó. Faço somente uma vez, tá bem decapado, tá? Agora eu vou colocar a fibra preparada, decapada, no nosso clivador, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Empurro o carrinho,
levanto essa lixeira manual no caso desse clivador. O acrilato está aqui, então eu deixei 5 centímetros. Todo clivador tem uma régua, normalmente entre 8 a 10 milímetros. E a gente usa, geralmente, colocar o acrilato aqui em torno de 14 milímetros. Porque se eu usar um tubete de 60 milímetros, como vai ficar 14 e mais 14 do outro lado, eu vou ter fibra nua pelo menos 30 milímetros e sobraria 15 milímetros de um lado e 15 milímetros do outro lado para dar rigidez mecânica a essa fusão. Então entre 14, 13, 15 estaria adequado. Que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou posicionar a fibra, vou olhar aqui onde está a parte decapada, alinhar com 14, né? Prendo, já empurrei o carrinho. Nesse caso aqui, abaixo a lixeira manual e simplesmente faço a crivagem. Nesse caso é legal que eu giro aqui, eu coleto o resto de fibra para a lixeira, não jogo no meio ambiente, que eu acho legal. Pronto, a fibra está decapada e pronta para se colocar na máquina. Essa máquina é uma máquina interessante, que ela tem um sistema automático ali, né? Então eu já abri a parte dos holders, tá? E onde eu devo colocar na máquina? Isso é uma pergunta bem... Dependendo da máquina, ela tem um range de colocação bem grande que ela se compensa. Mas é legal todo mundo usar o correto, vamos dizer assim, que a gente recomenda. Se isso aqui são eletrodos, você imagina uma linha ligando os eletrodos externas, você posiciona a fibra dos dois lados nessa linha. Aqui, ó, né? Se você puser demais, pode dar excesso de motor. De menos também motor distante, ela pode não conseguir fazer os movimentos de ajuste X, Y, Z. Então é sempre legal colocar em ambos os lados aqui e aqui, nessa linha imaginária que seria na região das cascas dos eletrodos, como se fosse uma continuação dos eletrodos. Aqui são os biquinhos deles aqui. Então posiciona sempre nessa região. Claro, não precisa ser exatamente aqui, mas próximo. Por quê? Porque a máquina ela fica se ajustando para essa posição, então ela está mais otimizada, né? É mais interessante. Bem, vamos lá, eu vou levantar o holder direito, né? Vou posicionar. Não é necessário, não se deve limpar depois, já limpei antes. E também quando for colocar aqui, não deve tocar em nada, porque senão você pode estragar sua clivagem. Pronto, posicionei. Está bem posicionado. Vou repetir para a fibra do outro lado, né? Fibra nua também. Se fosse vida real, já deveria colocar o tubete, né? Antes, senão, né? Como eu estou fazendo no laboratório, eu posso colocar depois, então não vou colocar o tubete agora. Da mesma forma, decapo 5 centímetros, tá? Limpo com meu método com lenço e álcool. Lenço e álcool, que é o método que eu estou usando, está limpo. Vou fazer a clivagem. Levanto minha lixeira, empurro o carrinho. Eu estou usando 14 centímetros. Posiciono. Fecho minha lixeira. Clivo. Pego o resto de fibra. Pronto. Essa máquina é interessante, que eu vou colocar no holder e ela já vai iniciar a fusão, já está no modo todo automático, vocês vão ver só. Então o que eu faço? Coloco na posição correta, tá? Está aqui, e vou baixar o holder aqui. Ela já fecha e já vai seguir no procedimento. Olha lá. Verificou meio grau de um lado direito de clivagem, 0,2 do outro lado, já deu a clivagem, a gente viu que não tinha nenhuma sujeira, nada, estava tudo bem feitinho, a perda zero, acabou, está pronta. Né? Se você olhar, a fusão está bem feita, não tem nenhuma bolha, não tem nada, né? Se você quiser, a máquina pode fazer um teste de tração, como é o caso dessa aqui. Vou fazer um teste de tração também, de 2 segundos, 2, 3 segundos, e ela já deixou pronta. Olha lá, já abriu, está feita a fusão. Uma perda 0,00 dB, e ela também mostra-se na tela, e também que foi 0,2 e 0,1 de corte do clivador, realmente próximo de zero. Perfeito, né? Nem sempre dá certo assim. Quando a gente deve rejeitar uma fusão? Sempre que houver bolha. Bolha, mesmo sendo a perda 0,00 dB, dando bolha como um erro, deve cortar, refazer. Não adianta dar rearco, nada, tá? Porque a bolha, alguma coisa aconteceu
ou a fibra, o jeito, alguma coisa, e a máquina ela faz a fusão com perda zero tendo uma bolha, mas ela fica uma bolha, torna um ar, um efeito reflexivo, e torna também essa fusão frágil, ela pode se quebrar, então sempre refaça, tá? De um outro lado, não, perdão, você também deve refazer se a perda ficar elevada, porque a máquina de fusão, essas máquinas modernas, elas fazem a maior parte das fusões, tipicamente, com a perda em torno de 0,00 dB, às vezes 0,01 dB, 0,02 e aceitável até 0,05 dB. Acima disso, alguma coisa estava errada, ou o clivador está legal, ou você não posicionou bem, ou o corte ficou elevado, o corte de 1,5 grau, na clivagem que deu uma perda elevada. Então, normalmente fica até 0,01, 0,02 e aceitável até 0,05. Acima disso, deve se refazer, tá? Se a máquina indicar sujidade queimada ou algo parecido, e tiver sem bolha e com perda baixa, não precisa refazer, porque eventualmente ela queimou alguma sujeira que a gente até visualiza antes na câmera, né, depois ela queima aquela sujeira. Não é necessário ficar dando rearcos, isso aí é uma coisa meio bobeira, não deve ficar dando rearcos. É isso, essas são as dicas de você aceitar ou não aceitar. Não é uma boa máquina, um bom clivador, não é que 100% dos arcos sejam fusões. Claro, espera-se uma eficiência boa, sei lá, 90%, 95%, algumas fusões você tem que refazer, mas algumas. E essas máquinas, normalmente ela tem um log de uso, né, a memória interna, que você tira esse log de uso e verifica todas as fusões, a data, a dia, a hora, as perdas, os ângulos esquerdo e direito de clivagem, se teve erro ou não teve. Então dá para você ter um controle de uso, da quantidade, da eficiência e da qualidade, tá? Isso é legal também, vocês se preocuparem com isso para fazer um bom serviço. Bem, o próximo passo agora seria colocar o tubete, né? Como aqui é laboratório, eu posso fazer depois da fusão a colocação do tubete, porque está aberto aqui. Então venho, eu vou colocar o tubete aqui, bem no centro, né? Então se eu fiz a fusão aqui está a fusão, eu vou colocar a fusão centralizada no tubete, tá? Essa máquina até ela é interessante porque ela tem vou puxar um pouquinho para frente, ela tem uma reguinha que facilita isso aqui, e o forno também é super rápido, automático. Então eu vou colocar aqui, ó, ela já liga o forno, já acendeu a luzinha do forno e já está fazendo o aquecimento do tubete, né? E vamos contar o tempo, acho que 14 segundos já está pronto, 14, 15 segundos, a gente pode até, ó, já está pronto. Então o que aconteceu? O tubete está feito, olha cá, ficou bem feito. Não, eventualmente se o tubete não for de qualidade, pode fazer 2 vezes, mas nesse caso não é necessário. Olha, ficou bonitinho, está pronta a fusão, tá legal? Se você for fazer rapidamente o tal do pigtail, é a mesma coisa. Isso aqui é um pigtail, certo? Vou fazer posso fazer uma fusão de um cordão de 900 micron com uma fibra nua ou com outro pigtail. Isso é muito comum. É o mesmo procedimento, só que você tem umas manhas. Você tem que primeiro decapar a cobertura, né? Aquela história, tira a cobertura. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Tem umas manhas de distância. Normalmente essa distância maior, né? Tirar da cobertura, de 900 micron, você também tira o acrilato, né? E você faz a mesma situação na clivagem. Esse clivador, ele tem um guia único que serve tanto para a cobertura quanto para a fibra nua. Então você deixa a mesma distância, e nessa máquina o holder serve também para fazer com fibra coberta. Você encaixa aqui, né? Encaixa aqui, e você faz o mesmo procedimento, que seja com cordão com fibra nua, fazer o tal do pigtail. Tá legal? Bem, são as dicas básicas. A máquina também, limpezas regulares com cotonete álcool isopropílico, de um lado e de outro, né? Especialmente nessa região. Apesar das máquinas serem resistentes,
é bom tomar cuidado com ela, né? Prudente evitar poeira, água, tá? Limpezas regulares dos espelhos e fazer os testes diagnósticos. Na dúvida, trocar os eletrodos regularmente. Valeu, aqui é o José Torrone, espero que esse vídeo ajude os senhores a trabalharem bem com a máquina de fusão. Um abraço e até a próxima.